A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e irmãs. É sempre uma alegria estarmos juntos mais uma vez para meditarmos na preciosa Palavra de Deus. É sempre uma bênção poder abrir a Bíblia e deixar que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Hoje vamos refletir sobre um tema maravilhoso e também transformador. Deseje coisas humildes. Mas antes de irmos adiante, vamos fazer uma breve oração. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai eterno, nós entramos em Tua presença nesta hora, no nome do Senhor Jesus, e Te agradecemos pela vida, pela saúde e pela oportunidade de ouvir a Tua palavra. Espírito Santo, toma o controle deste momento, fala conosco, toca o nosso coração e molda a nossa vida conforme a Tua vontade. Que este devocional seja alimento para a nossa alma e direção para o nosso dia. Nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje a nossa meditação está em Romanos, capítulo 12 e versículo de número 16. E diz assim o texto bíblico: Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Meus irmãos, a carta aos Romanos é um dos textos mais profundos do apóstolo Paulo. No capítulo 12, ele está ensinando sobre a vida prática do cristão. Depois de falar sobre a entrega total a Deus como sacrifício vivo, ali em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, Paulo começa a mostrar como essa entrega se reflete em nosso relacionamento com os irmãos e também com o mundo. O versículo 16 é uma exortação contra o orgulho, contra a soberba e contra a vaidade. Paulo nos orienta a não buscarmos coisas altas, no sentido de exaltação pessoal, mas a andarmos em humildade, vivendo em comunhão, em simplicidade, sem acharmos que somos mais sábios ou melhores do que outras pessoas. Esse texto ele nos lembra que o verdadeiro evangelho de Cristo não é sobre status, reconhecimento humano ou grandeza aos olhos do mundo, mas sobre uma vida marcada pela humildade, pelo serviço e pelo amor. Meus irmãos, como precisamos ouvir esta palavra em nossos dias? Vivemos em uma sociedade marcada pela competição, pela busca da grandeza e pelos desejos constantes de ser visto, reconhecido e exaltado. Desde cedo as pessoas são ensinadas a vencer na vida, como se o sucesso fosse apenas ter riquezas, posição social ou títulos. Mas a palavra de Deus nos mostra um caminho totalmente diferente, o caminho da humildade. Jesus mesmo disse em Mateus capítulo 23, versículo 12, qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Isso nos ensina que o reino de Deus é totalmente invertido em relação ao sistema do mundo. Enquanto o mundo valoriza quem sobe, quem aparece, quem conquista posições, Deus olha com amor para o coração humilde, quebrantado, que não busca glória para si, mas vive para glorificar ao Senhor. Quando Paulo diz, não ambicioneis coisas altas,
Ele não está condenando o crescimento. Claro que não, meus irmãos. Ele não está condenando o esforço ou o estudo, mas ele está advertindo contra a soberba da vida, contra o desejo de ser mais do que os outros, contra a vaidade de viver para a própria glória. O problema não está em crescer, mas em crescer com orgulho. O cristão deve desejar coisas de Deus, e entre elas, a humildade é uma das mais preciosas. A humildade nos coloca na posição certa diante de Deus e também diante do nosso próximo. Queridos irmãos, como podemos aplicar esta palavra no nosso dia a dia? Porque é importante aplicar em cada lugar em que estamos. Por exemplo, no trabalho. Muitas vezes vemos pessoas querendo passar por cima dos outros para subir de posição. Mas o cristão deve trabalhar com excelência, sim, mas também com humildade, reconhecendo que toda promoção vem de Deus. Se você foi exaltado, agradeça a Deus e nunca esqueça de onde Ele te tirou. Na família, quantas discussões acontecem porque alguém quer ter a última palavra ou mostrar que tem razão? A humildade nos ensina a ceder, a ouvir e a valorizar o outro. Isso traz paz para o nosso lar. Na igreja, às vezes, até no meio do povo de Deus, o espírito da vaidade tenta entrar. Uns querem destaque no louvor, outros querem cargos de liderança, mas esquece que o maior no reino é aquele que serve. Jesus lavou os pés dos discípulos como exemplo, meus irmãos. Devemos buscar servir e não sermos servidos. Em nossa vida pessoal, a humildade também é reconhecer as nossas limitações e depender de Deus. Não existe espaço para a autossuficiência na vida cristã. Precisamos do Senhor todos os dias. Amados, desejar coisas humildes não significa viver uma vida miserável ou sem sonhos, mas significa viver com um coração simples, dependente de Deus, valorizando o que realmente importa. Agora eu quero falar diretamente com você que está ouvindo este devocional. Talvez você esteja vivendo uma luta contra o orgulho, contra a vaidade, contra a necessidade de reconhecimento. Talvez você se sinta menor porque não tem tantas conquistas materiais como os outros. A palavra de Deus hoje vem nos lembrar que o verdadeiro valor não está nas coisas grandes que o mundo oferece, mas no coração humilde que agrada ao Senhor. O Espírito Santo está nos chamando para uma vida mais simples, mais dependente, mais focada no que é eterno. Não adianta conquistar o mundo inteiro e perder a alma. Está escrito ali em Mateus capítulo 16 e versículo 26. Eu te convido agora a refletir. Onde está o seu coração? Você tem buscado apenas as coisas altas ou tem se agradado das coisas humildes? Abra o coração para Deus nesse momento e permita que o Espírito Santo em você molde o seu caráter. Molde o seu caráter em Cristo Jesus. Aleluias! Oremos, meus irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra que é viva e eficaz.
Hoje aprendemos que precisamos desejar as coisas humildes, andar em comunhão e não sermos sábios aos nossos próprios olhos. Pai querido, tira do nosso coração toda soberba, toda vaidade, todo o orgulho. Dá-nos um coração simples, ensinável e quebrantado. Ajuda-nos a viver em unidade com os nossos irmãos, a valorizar mais o serviço do que o status, a amar mais a tua presença do que os aplausos humanos. Querido Senhor, eu oro por cada irmão, por cada irmã que está acompanhando esse devocional. Que o Senhor derrame graça, fortaleça na fé e conduza a passos firmes. Que a paz de Cristo esteja em cada lar, em cada família e que o teu Espírito Santo nos ensine a viver em humildade diante do Senhor. Nós pedimos tudo isso no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, foi uma grande bênção estarmos juntos nesse devocional. Que esta palavra sobre desejar coisas humildes continue ecoando no seu coração durante todo este dia. Se você foi abençoado, compartilhe este vídeo com mais pessoas, se inscreva no canal e continue acompanhando a nossa série de devocionais. Temos ainda muito mais mensagens preparadas para edificar a sua fé. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus, Jesus Cristo. E até